Aqui voltamos, aqui nós estamos discutindo, falando sobre geometria, estamos falando sobre matemática, filosofia, estamos falando aqui sobre Anton Hellinger, tá ligado, estamos falando sobre Anton Hellinger, que seria, digamos assim, o pai, Bert Hellinger, né? Bert Hellinger, ele foi, digamos assim, o pai e a mãe o que o pessoal está chamando de constelação familiar. Mas, o cara pesquisou, estudou, teve embasamento, teve uma vivência pra caramba. Morou em vários países. Quer dizer, então, o que eu tenho visto hoje em dia é o que você falou, Rose. De repente tem muita pessoa que lê a orelha de um livro. Augusto Cury. Leu a orelha de um livro. leu o livro a orelha de um livro e de repente o cara já se acha o dono da cocada preta, né? Faz esse cursinho de autoajuda aí com o Rodrigo Cardoso, que eu fiz todos eles, viu? Mas você sabe... eu tô falando porque eu conheço, porque eu já fiz também. Não, mas você sabe que eu acho assim, cultura útil sempre é bom. A questão é como que é aplicado. Exatamente. A gente estava aqui discutindo no comercial, no intervalo, sobre massa de manobra, gente. Massa de manobra. E tudo, pelo que eu tenho a ver, tem essa questão do pai, da mãe, da família tóxica. Será que isso também foi uma coisa pensada, introduzida para destruir a família? Tudo ou é não? pensado e produzido para destruir, assim, para modificar o sistema, né? Vamos destruir a família, mas vamos modificar o sistema. Por exemplo, antigamente, as mães, todo mundo sabe que é faculdade de pedagogia, eu falo muito da educação, porque a educação é a base de tudo, né? Tá. A pedagogia só existe no Brasil. Faculdade de pedagogo só existe no Brasil. Pedagogo significa, se não me engano, professor leigo ou professor que não teve estudo. Como, por exemplo, sua mãe é uma pedagoga, porque ela te ensinou... A minha mãe me ensinou a ler e escrever e antes de eu entrar na escola. Então, ou seja, você era criança, a mãe ensinava cor, ensinava brincadeira, aquelas brincadeiras lúdicas. Uma vez eu vi uma definição que parece que a palavra pedagogo veio da cultura egípcia, que significa aquele que carrega pela mão, coisa assim. Exatamente, isso. Tem vários significados, bilhões de significados, enfim. E a faculdade de pedagogia só tem no Brasil. Só no Brasil. Olha que lindo, gente. E só depois de 2006, 2002, que começou a pegar forte, porque só podia prestar concurso quem fazia pedagogia, porque ali só na pedagogia, desculpa falar aos professores, é diferente você pegar um professor que fez o magistério, aí o professor ia dar aula de língua portuguesa e estudar letra, aí fazer licenciatura, ia para a sala de aula. Entendi. Pega um professor que fez o magistério, as professoras antigas, e pega uma professora que estudou IAD, né? Totalmente IAD, 4 anos Paulo Freire. Porque a minha mãe, hoje ela já desencarnou, tá? Ela era de 22, 31, se eu não me engano, acho que ela nasceu em 1931. Eu me lembro que ela com 16 anos, quando ela terminou lá o colegial, ela já podia dar aula, porque era magistério, você fazia 4 anos. Era o quarto ano, né? Você fazia, então ela já com 16, 17 anos já começou a dar aula. Era um sistema. E aí depois ela foi fazendo outros cursos, foi fazendo outras faculdades à noite, foi subindo na carreira. Isso, aí o que acontecia? Os pais, aí antigamente, lógico, né, isso bem antigamente. Você levava uns 15 anos para se formar tô falando isso na época dos meus avós, que eu nem era nascida, mas assim, antigamente isso estudando, assim, né, um pouco a sociedade... Os pais, os homens da casa, né, eles trabalhavam para as mulheres ficarem em casa, educando os filhos, ensinando cor, ensinando as crianças a comer, sentar, fazendo comida, né, costurando. Não que isso daí é um pensamento feminista, era o sistema da época, né? Sim, claro, aí o que aconteceu? O governo falou assim, poxa, a gente precisa pegar essas crianças e a gente começar a trabalhar conhecimento e pensamento, porque é assim que se domina na sociedade. Vamos diminuir o salário dos homens, as mulheres vão ter que ir para as fábricas, trabalhar para complementar o salário e deixa que a gente cuida das crianças na escola. Isso foi um jogo. Então, isso foi genial, foi um jogo. E isso daí já estava acontecendo, isso aconteceu primeiro na Alemanha, depois aconteceu... Meu Deus do céu. Aconteceu na França, assim, por aí foi até chegar na nossa... Mas mesmo assim, quando a gente começou as questões das escolas, ainda as escolas se trabalhavam
é a questão do aprendizado mesmo, né? Certo. Não da ideologias. Era aprendizado, era matemática, era português, era o trívio, quadrívio, né? Que a Selma falava bastante, aliás, né? tô com saudade da Selma sumida. Selma, então, entrava muito essa parte da cultura, né? Domínio da cultura, da língua portuguesa. Hoje não. Aí entrou esse tal do socioconstrutivismo nos dias de hoje. Ou seja, a criança aprende com o tempo dela, a criança entra na escola sem saber nada, mas deixa ela lá, porque ela vai aprender com o tempo. 45 anos depois eu aprendi a escrever meu nome, né? Não tem isso, a criança, ela, pela ciência, isso daí, esses... desculpa aos freiranos, não, né? Sim, eu claro, tenho a minha opinião e eu sou livre para falar a minha opinião, artigo 5º. Vivemos num país, artigo 5º da Constituição, num país democrata, desculpa aí, né? Lógico, claro. Então, assim, o que acontece? Democracia do bem, né? Exatamente. Então, hoje as crianças, elas são muito superficiais. Você pega outro dia eu fui fazer um concurso e era ao vivo. E foi feito um debate, e aí era um debate de vários psicólogos com outro tema. E aí, o que acontecia? Eles começaram a punir a gente, porque os psicólogos, desculpa, eu tenho um pouco mais de 40 anos, de 38 acima, não podia participar. Por quê? Porque sabia demais. Mas não é porque a gente estudava, é porque a gente teve conhecimento e base nas escolas. Porque sabia demais, não a gente deixando. Era uma brincadeira, mas assim, você respondia coisa que nem de história, que eles não sabiam. Teve uma que não sabia quem era Napoleão, sabe? Olha, eu fiquei assim. Aí eu falei, quem que derrotou Napoleão? Eles não sabiam, gente, pelo amor de Deus, não sabia que a Rússia tinha derrotado Hitler. Sabe, umas coisas históricas tão básicas. Eu aprendi no exército, eu tinha 19 anos, que o Napoleão, a Alemanha cometeu o mesmo erro que o Napoleão, pelo menos é o que eu aprendi na época. Foram russos, né? Porque foi assim, eles foram atacar a Rússia no frio. Foram catar os russos. Aí o que aconteceu? A Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, foi catar os russos no frio. Perdeu. Napoleão saiu correndo 2 vezes do russo. Então eu peguei e falei assim, gente do céu, caramba, a história tá aí, né?